Hoje a gente discutiu um assunto muito importante, que foi poluição do ar devido a fatores ambientais, e me coube falar sobre a poluição do ar, aquilo que a gente respira todos os dias na cidade, produzido pela ressuspensión do solo, pelas indústrias, pelos canos de escapamento, enfim. Todos nós sabemos, nós não enxergamos aquilo, mas a gente passa às vezes um lenço na testa e percebe que aquilo grudou na pele. A nossa pele tem centímetros, na testa, por exemplo, tem centímetros quadrados de superfície, o nosso pulmão tem 100 metros quadrados de superfície, ou seja, entra aquela poluição, aquelas partículas, elas entre o inalar e o exalar, elas depositam no pulmão e ficam por lá. Aquilo não é uma grafite só, não é só carbono, é um carbono que vem misturado com metais pesados, com compostos químicos, muitos deles encontrados também no cigarro, e também ela se modifica sob a ação da luz solar. As evidências científicas mostram que a poluição do ar, ela é, independentemente de outro fator, ela é um fator muito robusto e sólido para fazer câncer de pulmão. É lógico que ela é menos do que fumar, mas o problema é que ela afeta a todos. No Brasil hoje, nós temos 20% de fumantes, enquanto 100% dos habitantes urbanos estão expostos à poluição do ar. Então a poluição do ar é um fator de baixo risco, mas de grande, ação. E essa ação e essa dose varia também conforme seus hábitos, conforme o tempo que você permanece no trânsito, ou seja, ela penaliza as pessoas mais pobres que ficam muito mais tempo retidos no pior cenário, que é onde você não consegue se defender da poluição. O exemplo que eu cito é aqui em São Paulo. Se você estiver em São Paulo, você deve conhecer o privilégio e a experiência gratificante de ficar preso no congestionamento na marginal do Tietê ou do Rio Pinheiros. Eu garanto que não é, aqueles que não conhecem, que não é uma experiência de elevação espiritual, sim um exercício de paciência. Mas, e você olha para um lado, você vai ver um rio poluído com tudo que tiver de porcaria. Aquele rio é muito mais poluído que o ar, mas o seu risco é zero, porque você não é obrigado a beber daquela água e você não é obrigado a se banhar naquele rio. Ou seja, você pode visitar o tigre desde que ele esteja na jaula, no seu passeio ao zoológico. Só que quando você está respirando naquele congestionamento, você não consegue evitar a inalação de compostos potencialmente tóxicos e, no caso, causadores de câncer de pulmão. Então, isso coloca então duas situações centrais. Uma é de ética, né, que é você está penalizando, né, mais pessoas que moram nas periferias, mais pobres, as que menos conseguem se defender disso. E outra coisa, você coloca uma situação de risco onde você não tem escolha individual. Para defender disso, para reduzir a poluição, e o risco atribuído de câncer pela poluição, você tem que reduzir a poluição. E no caso das grandes cidades brasileiras, isso significa investir em transporte coletivo de baixa emissão. Ou seja, você tem que priorizar meios de locomoção em massa, porque além de você perder tempo, você perde a sua saúde, no caso de uma forma que você não consegue explicar. Ou seja, eu posso decidir individualmente tentar parar de fumar. Eu não consigo individualmente reduzir a poluição do ar de uma cidade de milhões de habitantes. Quais seriam esses remédios, então? Primeiro, a educação. Quem pressiona a força que faz com que a gente entupa. A cidade tem uma arteriosclerose com trombos, as artérias estão entupidas por trombos veiculares. Como é que você abre isso para poder você ficar menos tempo no trânsito e emitir menos poluente? Você precisa mudar o valor que a gente atribui ao transporte individual. Ou seja, nós, mesmo aqueles que podem caminhar para ir numa padaria ou pegar um ônibus que passa na frente de casa, vão preferir, por comodidade, porque o carro é muito gostoso, andar de carro. Isso vai ver que quando você colocar valor, tempo, preço de estacionamento e tal, as pessoas preferem pagar por estarem mais confortáveis. Isso está mudando em vários países, já começou a mudar no Brasil. O trânsito ficou tão ruim que as pessoas estão mudando. Segundo, você tem que apoiar tecnologias limpas. Ou seja, a gente tem que pensar fora da caixa. Do ponto de vista do operador de transporte, por exemplo, é bom você não usar ônibus elétrico. Por quê?
você paga a tarifa de pico às 6 da tarde, o diesel fica com o mesmo preço na bomba. Quando o ônibus está velho, não pode mais rodar em São Paulo, ele não está morto. Você já pagou o ônibus na sua tarifa, mas você pode vendê-lo para uma outra cidade. O ônibus elétrico, como tem pouco, ele não consegue vender para lugar nenhum. Então, é lógico que se você não der um subsídio adequado para ele, ele vai ter um prejuízo, e ninguém quer ter prejuízo. Então, esse é um exemplo de que você tem que fazer a conta. Tudo bem, eu sei quanto custa dar subsídio para o transporte elétrico público. Agora, eu sei quanto eu estou pagando de saúde? Eu sei quanto eu estou gastando pelas doenças, pelos custos médicos, pela redução da capacidade de trabalho das pessoas que vão morrer antes do combinado? Essa conta, você vai ver que, no geral, as medidas que vão promover a redução do risco da poluição do ar e o risco de câncer de pulmão, em geral, elas dão lucro. Se você computar todos os riscos. Para isso você tem que fazer uma economia integrada, integração de informações de vários sistemas e que é uma coisa que não é tradicional no Brasil. Cada secretário, cada ministro tem o seu orçamento, a sua pasta, e a gente não tem essa conversa. Quem é que tem que puxar isso, já que não existe essa situação? Qual que é a atitude para isso? Eu já sei o remédio, como é que eu aplico? Tem que aplicar a partir da sociedade civil e dos profissionais de saúde. Existe uma sociedade protetora dos animais que exclui o ser humano. Nós temos que montar a sociedade protetora do ser humano. Quem tem que, diferentemente dos outros animais que têm as sociedades menos sofisticadas, nós podemos nos organizar e colocar a narrativa vista do nosso lado. E o biólogo, o veterinário dessa espécie, são os profissionais da saúde. Eles têm que começar a incorporar no seu discurso medidas que não eram tradicionais da saúde. Transporte entra na saúde. Parques entram na saúde porque reduzem a poluição. Combustível entra na saúde. Ou seja, a saúde vai ter que incorporar novos desafios do ambiente que vão além do mosquito, vão além do esgoto. Vai entrar o ar, a ambiência cultural, a mobilidade, enfim, outros valores que vão ser cada vez mais importantes das nossas cidades.